Olá, você que nos acompanha, sou Frei Diego Santana, Carmelita Mensageiro do Espírito Santo, e quero partilhar com você que busca discernir a vontade de Deus na tua vida, está querendo dar uma resposta, se sente chamado a se consagrar ao Senhor, a dar a sua vida totalmente a Ele, a servir numa missão. Eu vou te ajudar agora a compreender um pouco mais sobre nós, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então eu quero partilhar um pouquinho com você sobre o nosso carisma e a nossa missão como Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Eu vou citar aqui um número da nossa regra de vida e constituições que resume muito bem o que nós somos e como, a partir daquilo que somos, vamos viver. Nosso carisma foi inspirado pelo Espírito Santo através da nossa fundadora, que se chama Madre Maria José do Espírito Santo, e que nos transmitiu esse carisma e que nós estamos vivendo. E olha que bonito esse momento que ela escreve isso aqui para nós, inspirada por Deus, e que nos faz compreender aquilo que o Senhor pede de cada carmelita mensageiro. Diz assim o número 6. O carisma dos irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo é viver segundo o Espírito em oração e ação apostólica. Então, vida contemplativa, vida ativa. Isto é, contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. E movidos pelos seus dons espirituais, frutificar em boas obras e sair a serviço dos irmãos onde e quando for necessário. Fantástico. Eu vou ler agora frase por frase, vou partilhar um pouquinho com vocês, muito simplesmente, um pouco como nós vivemos, para vocês conseguirem penetrar na nossa identidade de carmelita. Então vamos de novo. O carisma dos irmãos carmelitas do Espírito Santo é viver segundo o Espírito em oração e ação apostólica. O que a gente compreende muito fácil desse momento? Nós somos de vida contemplativa e vida ativa, oração e vida apostólica e ação. Isso é muito importante. E como vivemos a vida de oração e a vida de ação apostólica em comunidade. Por isso nós somos religiosos. Os religiosos são marcados pela vida comum. E a nossa vida em particular de carmelitas, ela é intensa. A vida fraterna é intensa. Nós temos as orações em comum, as alimentações em comum, os momentos de fraternidade, chamado recreio no Carmelo, né? Os momentos de fraternidade, que é de partilha, de você sentar e conversar em comunidade, que após o almoço acontece, após a janta também, 2 vezes ao dia, esse momento forte de fraternidade. Isso marca muito a nossa vivência de comunhão entre irmãos. Então a comunhão fraterna, a vida fraterna dentro do Carmelo, ela é muito intensa. E quando vamos sair em missão, cada um sai sozinho? Não, também saímos 2 a 2 para evangelizar, para levar o Evangelho do Senhor. E é claro, 2 a 2 é no mínimo 2. Tem lugares, tem retiros que nós vamos, que aí tem vários irmãos, junto com as irmãs também, nós somos convidados e vamos juntos. Existem missões fantásticas, né? Então a comunidade é sempre presente no dia a dia, na sua vida espiritual, na sua vida humana, na evangelização, está ali presente muito forte a comunidade. E vivendo segundo o Espírito, essa oração e essa ação apostólica. O que é isso? Continuo lendo, isto é, então vai explicar, contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo, movidos pelos seus dons espirituais. Então, contemplar para evangelizar, oração, ação, à luz do Espírito Santo, movidos pelos seus dons espirituais. Então, um carmelita mensageiro do Espírito Santo é alguém aberto a essa renovação que o Espírito Santo trouxe para a igreja no momento em que nós vivemos, aonde as pessoas se tornam sensíveis à sua ação, se tornam atentas ao Espírito Santo e querem e clamam e pedem: vem Espírito Santo, age em nós, age através de nós para o bem da igreja, para o bem da humanidade. É assim que nós vivemos. Nós somos carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Podemos dizer, os freis são carismáticos, as irmãs são carismáticos? Sim, porque querem viver dos carismas do Espírito Santo, querem ser movidos pelo Espírito Santo. Os verdadeiros filhos de Deus, já diz São Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos, os verdadeiros filhos de Deus são movidos pelo Espírito de Deus. E é assim que nós queremos viver.
o número 6 continua: movidos pelos dons do Espírito Santo, pelos seus dons espirituais, frutificar em boas obras e sair a serviço dos irmãos. Frutificar em boas obras. Aonde o Espírito Santo age, ele produz frutos. Isso é muito importante, isso dá um critério. Isso ajuda a gente a ver a ação do Espírito Santo. E essas boas obras nos faz viver aquilo que o Papa Francisco agora fala, mas nossa regra escrita antes dele, né? A igreja em saída. E como que diz aqui, desde esse número 6, sair a serviço dos irmãos, onde e quando for necessário. Eu acho fantástico quando eu partilho com os irmãos, com as irmãs, esse número 6, porque diz que nós, no nosso carisma, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo e sair onde e quando for necessário, mas nem o onde é explicado e nem o quando é explicado. Então, para você ser um carmelita mensageiro do Espírito Santo, você tem que vir com esse coração livre para ir onde o Senhor te enviar. Aonde o Senhor te enviar através das necessidades da igreja e através da comunidade que vê da necessidade e responde e fala: olha, nós pensamos em você ir para esse país, e para esse estado, e para essa missão. Isso é muito interessante. Então, onde, quem é religioso como nós não sabemos onde ele é. E também nunca vamos ficar fixo no mesmo lugar. A diferença de um religioso como nós, que tem a vida contemplativa e a vida ativa, é que nós podemos sair e podemos trocar de missão. Um monge, por exemplo, quando ele entra no mosteiro, normalmente ele deve permanecer nesse mosteiro por toda a sua vida. Nós, como carmelitas mensageiros do Espírito Santo, não. Nós recebemos uma missão, essa missão vai durar um período, depois eu vou ser enviado em outro lugar. Então, o onde também é mudado. E o quando, eu também não tenho controle. Então, o meu tempo, a minha vida, pertence a Deus. Eu deixo Ele me enviar onde Ele quiser e quando Ele quiser. E quando quiser me trocar, que troque. Eu estou para servir lá onde o Senhor quiser. Eu estou para ser um instrumento da ação poderosa do Espírito Santo lá onde o Senhor quiser. Isso é muito lindo. Então, vamos entrando de pouquinho em pouquinho aqui nessa vida dos carmelitas mensageiros do Espírito Santo através daquilo que as nossas próprias constituições nos dizem, né? Eu vou ler aqui agora como que a nossa regra vê a ação do Espírito Santo, como que é o nosso espírito, como que é aquele estilo de vida que o Espírito Santo suscitou, para aprofundar esse número 6. Então diz assim, número 9, né? Os irmãos carmelitas mensageiros do Espírito Santo, e aqui eu digo os carmelitas mensageiros do Espírito Santo, porque para nossas irmãs também são iguais, esses números. Eles optaram por seguir a norma suprema de vida que é Jesus Cristo. Então, o nosso sim se baseia na pessoa de Cristo. Eu vou deixar a minha casa, a minha família, os meus projetos para fazer o meu projeto de vida ser Jesus Cristo. E como a minha norma suprema de vida é Jesus Cristo, sob a ação e a unção do Espírito Santo. Então, quero viver, quero ser amigo do Espírito Santo, quero que Ele me guie, quero que Ele me anime, quero que Ele me fortaleça, quero que Ele fale em mim, que Ele age em mim, que Ele me unja. E tudo isso aliado à espiritualidade carmelitana, da ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. O que é isso? Esse lado contemplativo, porque quando eu falo do Espírito Santo, o mensageiro do Espírito Santo fica muito evidente. Agora, quando eu falo lá do carmelita, da onde vem? Vem dessa espiritualidade carmelitana, de Santa Teresa, de São João da Cruz, que renovaram o Carmelo ali no século XVI. Então nós vivemos a dimensão contemplativa da nossa vida baseado na espiritualidade carmelitana que esses grandes santos doutores transmitiram, que depois Santa Teresinha, que também é doutora da igreja mais perto de nós, viveu e aprofundou e transmitiu, como tantos outros santos do Carmelo que nós conhecemos. Nós bebemos, nós lemos, nós meditamos, nós aprendemos com esses santos do Carmelo como é a união com Deus. Que a oração contemplativa, a vida contemplativa é para fortalecer a nossa ligação espiritual com Deus. Isso é muito importante. Então, viver o segmento de Jesus Cristo, aliado à espiritualidade carmelitana, na unção do Espírito Santo, também o espírito mariano, bíblico, profético, missionário e orante. E aqui agora eu vou pegar os modelos e a linha que a gente segue, né? Então diz assim:
tomando a Virgem Maria do Monte Carmelo como mãe e padroeira. Então olha o espírito do nosso instituto. Já coloca aqui para nós que nós vamos tomar a Virgem Maria do Monte Carmelo como mãe e padroeira. Os irmãos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, descobrem na Virgem Maria, um modelo ideal de vida consagrada, de fidelidade absoluta, olha a força, e entrega total a Deus, acolhendo-a como a esposa do Espírito Santo e mãe de Jesus. Nela encontramos estímulo para viver o mistério de comunhão com Cristo e sua igreja. Então veja que lindo. Os carmelitas do Mensageiro do Espírito Santo, desde o início da sua regra, nós temos aqui que nós tomamos a Virgem Maria do Monte Carmelo como modelo de vida consagrada, de sim a Deus, de fidelidade absoluta, de entrega total. Olha a simplicidade de Maria. No seu sim, deixou Deus fazer o que quisesse da sua vida. Perseverou nesse sim, no silêncio, na oração, estava lá cuidando de Jesus e o acompanhou até o momento da sua dor. E depois que ele partiu na sua ascensão, ela estava com os discípulos reunidos em oração lá no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo. Então ela está com a igreja que se manifesta para o mundo, guiada pelo Espírito Santo. Maria, cheia do Espírito Santo, viveu sempre na busca de fazer a vontade de Deus e com fidelidade. É essa que nós queremos seguir. A fidelidade, na entrega total. E ela é um estímulo para nós, para viver em comunhão com Cristo e com a igreja. Tem um outro número que eu acho muito lindo, que eu vou ler aqui para vocês sobre a Virgem Maria na nossa vida, que nos coloca a meditar sobre o Santo Escapulário. Eu acho ele fantástico. Encarnamos na vida a nossa profissão que nos vincula à Santíssima Virgem. Então a profissão nos vincula à Santíssima Virgem, a profissão dos votos, e nos coloca sob sua especial proteção. Expressamos nossa devoção ao escapulário, e olha aqui o tamanho do escapulário, viu? Um religioso, uma religiosa carmelita mensageiro que usa um hábito assim, essa túnica aqui que está por baixo, depois esse tecido que vem por cima, esse aqui é o nosso escapulário. Talvez você tenha aquele pequeno escapulário chamado santinho por alguns, né? Então expressamos nossa devoção ao escapulário, mediante o qual reconhecemos pertencer a Maria. Olha aqui, isso aqui é o manto de Maria que nos reveste. Nós reconhecemos que, através desse santo escapulário, nós pertencemos a Maria. Queremos ser dela para servir melhor Jesus. E buscamos ser revestidos não simplesmente do santo escapulário, mas de suas virtudes, para reproduzir a sua presença no mundo, para reproduzir a presença de uma pessoa que é um modelo de vida e uma pessoa que é fiel a Jesus, que é uma verdadeira discípula de Cristo. Então o santo escapulário não é simplesmente só uma proteção que Maria nos deu e que prometeu para os carmelitas que estaria com eles, intercedendo por eles, mas é um compromisso, não é somente uma proteção, mas se torna um compromisso de imitar as suas virtudes para trazer e reproduzir a sua presença no mundo. Então, nós, carmelitas mensageiros do Espírito Santo, pertencemos a Maria e o nosso sinal é o Santo Escapulário. Agora, na linha profética, como nós vivemos o nosso carisma? Qual é o espírito do nosso instituto? Nós descobrimos em Elias a fonte de inspiração para a oração contemplativa. E lembra Elias lá no livro dos Reis, que foi até o Monte Carmelo e ali viveu uma experiência. Deus não estava num turbilhão, no vento, no fogo, no barulho, mas estava numa brisa suave. E quando Elias percebe a presença de Deus através daquele silêncio, daquela brisa suave, ele exclama no seu coração: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, para segui-lo no anúncio e força na hora da denúncia. Veja que ele fez a experiência do Deus vivo. Ele quis ficar na presença do Deus vivo. Elias se tornou modelo para todos os carmelitas por a sua experiência forte de Deus no silêncio, na contemplação, na solidão, e também no seu profetismo, na sua força para denunciar o mal, o erro, o pecado. Então os carmelitas que se retiraram por primeiro lá no Monte Carmelo se inspiraram em Elias. E nós hoje continuamos a nossa inspiração do profeta Elias. Por isso quando fala carmelita, vida contemplativa,
tem Elias e a sua experiência de Deus no silêncio, na solidão, mais uma vez eu repito. Na linha missionária, qual é o espírito do nosso instituto? Olha que interessante. É na escuta orante da palavra que brota o ardor missionário. Então o ardor brota da escuta orante da palavra. E a unção do Espírito Santo. Então, um missionário é uma pessoa viva que está em contato vivo, está recebendo a vida da palavra de Deus. Senão, ele não tem o zelo missionário, não tem ardor e não tem unção do Espírito Santo. Então, para ser um missionário, escuta orante da palavra. Isso que nós carmelitas temos que aprender e viver. E a palavra que marca a nossa vida, a nossa missão é: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu e enviou-me a evangelizar os povos. E aí Lucas 4, versículo 18 e 19 está na inspiração do nosso carisma, que é muito importante para nós. Então, quando o Espírito Santo unge, diz a nossa regra, ele envia. E nós assumimos evangelizar com renovado ardor missionário. Então, como que é um carisma? Como que é um mensageiro do Espírito Santo na sua missão? Ele é uma pessoa que quer estar renovada pelo Espírito Santo, agindo na unção do Espírito Santo. E seja aonde ele for, né, o onde e o quando, seja o tipo de missão que ele vai receber, seja uma catequese, a pregação, e é muito forte a pregação na nossa vida, na linha missionária, né? Grupos de oração, retiros, formação pela internet, esse momento que nós estamos vivendo aqui, isso aqui é muito forte na nossa vida, né? O atendimento também das pessoas, o Espírito Santo, o carmelita, quando ele está escutando alguém, ele quer estar cheio de renovado ardor missionário, né? Seja nas paróquias também que nós podemos assumir. Nós queremos ali colocar o nosso estilo de vida contemplativo, orante, mas também cheio do Espírito Santo para evangelizar, para anunciar. E de modo especial, como foi a inspiração inicial do nosso carisma, né, evangelizar aqueles batizados que já não vivem mais o seu batismo. Então as pessoas que foram batizadas, mas nunca fizeram uma experiência de Deus, nunca viveram do amor de Deus, nunca se deixaram tocar pelo amor de Deus. E quando a gente ajuda a pessoa a fazer essa experiência, se abrir, e que o Espírito Santo vem fortemente, que toca, nossa vida da pessoa transforma. Nós queremos viver isso. Então também o lado missionário do Carmelo sempre foi voltado para a vida espiritual. Você não vai ver um carmelita mensageiro do Espírito Santo cuidando de um hospital, porque não é a inspiração inicial do nosso carisma. Ah, ele pode ir lá dar uma ajuda, pode visitar uma pessoa? Claro que pode. Caridade podemos fazer em todos os lugares, mas a inspiração da nossa missão é voltada para o lado espiritual. Ah, o carmelita é mensageiro do Espírito Santo, então não vai fundar uma escola? Não está na inspiração inicial do nosso carisma. Nós estamos voltados para o espiritual. Nós bebemos da espiritualidade de santos que são mestres, doutores da vida espiritual. Isso é muito forte. E tudo isso com renovado ardor missionário. Na linha teresiana, então, de Santa Teresa de Jesus, olha que bonito. Vão abrir o grande amor e fidelidade à igreja. Então, Santa Teresa cultivava esse amor, a fidelidade. Ela era daquela época que viveu a divisão entre igreja protestante e igreja católica romana, apostólica romana. Ela sofreu tudo isso e ela tinha um grande amor, ela não queria que isso acontecesse. Ela tinha uma grande fidelidade e ela queria que todas as irmãs rezassem para que isso acabasse. Mas, infelizmente, prevaleceu o homem e as suas divisões. Mas nós trazemos na nossa vida o amor, a fidelidade à igreja, assumindo as alegrias, as dores e o sentido apostólico da mesma igreja. Então, oração, sacrifício e graças de Deus, tudo seja colocado a serviço da igreja. E se não forem assim orientados, como dizia Santa Teresa para as monjas, ficais certos de que não realizais e nem cumpris o fim para o qual vos reuniu aqui o Senhor. Então, o Caminho de Perfeição, capítulo 3, número 10. Olha que lindo. Se a gente não cultivar, como Teresa, um grande amor, uma grande fidelidade, se a gente não assumir as alegrias da igreja, as dores, o sentido apostólico, se colocar a serviço da igreja, ficais certos de que não realizais e nem cumpris o fim para o qual vos reuniu aqui o Senhor. Então, a vida contemplativa que nos transmitiu Teresa era carregada desse amor, dessa fidelidade e desse assumir as alegrias, as dores e o sentido apostólico da igreja. Então o carmelita mensageiro tem que ter consciente isso dentro dele. Eu falo isso tudo para te ajudar. Se você se identificar que dentro de você
tem isso, existe uma identificação com o nosso carisma. É assim que o Espírito Santo vai ajudando a gente a discernir, né, o nosso lugar de servi-lo na igreja. Quando a gente descobre que a nossa identidade, o nosso jeito de viver, o nosso segmento de Cristo, tem um lugar que vive aquilo ali. E cada um é mais voltado para os pobres, outro é mais voltado para o ensino, outro é mais voltado para hospitais, outro é mais voltado para missões em outros países. Cada comunidade tem, a partir do seu carisma, um sentido também de servir, de ser apostólico. O nosso é desse jeito que eu estou explicando. Se isso tem a ver com você, deixa o Espírito Santo falar contigo. Na linha São Joanina agora, de São João da Cruz, qual é o espírito de nosso instituto? Receberam de São João da Cruz uma grande tradição espiritual. Nós descobrimos que a ascese é necessária por a purificação do sentido e do espírito. E a transformação acontece na alma que se enamora por Deus e se deixa conduzir pelo seu espírito. Então o que é essa palavra ascese? Que São João da Cruz fala, nos ensina, viveu na sua vida. A vida de João da Cruz é fantástica. Nós descobrimos que a ascese, o que é a ascese? É esse exercício contínuo, esse esforço de busca de virtude, essa prática das coisas boas, o hábito de escolher as coisas boas, as coisas de Deus. Isso é a ascese. Um grande exercício. E para que escolher as coisas de Deus e deixar as coisas que atrapalham os nossos sentidos, né? Atrapalham o nosso espírito? Então, a ascese de São João da Cruz é necessária para a purificação dos sentidos e do espírito. Por isso o religioso é convidado, quando ele entra na vida religiosa, a deixar uma série de coisas. E a colocar tudo em comum. E depois, por exemplo, a nível da alimentação, a comer aquilo que ele ganha, que a providência de Deus dá para nosso convento. A aceitar as coisas que tem na casa, e olha, Deus é tão generoso. Vou falar para você, jovem, que me escuta, nunca faltou nada. Talvez as coisas não são como a gente gostaria, mas Deus nunca faltou nada, e às vezes é muito melhor do que a gente imaginaria. Muitas vezes, aliás, Deus é tão generoso, tantas pessoas nos ajudam, é incrível. Como você fazer o voto de pobreza e ser tão mimado, cuidado por Deus. Mas eu não posso estar apegado a nada. Eu não posso deixar que meus sentidos, o meu espírito se apegue a nada dessa terra. Por isso é necessário desapego. A ascese, esse exercício de se desapegar das coisas, é necessário para purificar meu corpo, a minha alma, das suas dependências das coisas dessa terra, e para depender somente de Deus, para colocar somente nele a fé, somente nele a esperança. Olha, tudo isso nós vimos, aprendemos, recebemos dos ensinamentos de São João da Cruz. Qual é o espírito de nossa comunidade, então, no seguimento de Cristo? Diz assim: viver em obséquio de Jesus Cristo e servi-lo fielmente, com puro coração e reta consciência, esperando só dele a salvação. Então, a nossa vida é viver em obséquio, seguir Jesus. É servi-lo fielmente, com puro coração, com reta consciência, e esperar só dele, mais de ninguém, a salvação. Nada nesse mundo, nem estrutura, nem estudo, conhecimento, tudo isso é necessário para a gente viver aqui nessa terra, para a gente progredir humanamente falando. Mas nada disso vai me trazer a salvação. A minha salvação está numa pessoa, está em Jesus Cristo. E é Ele que nós queremos seguir, fielmente. E para isso, que um carmelita mensageiro do Espírito Santo tem que fazer? Está escrito aqui: meditar continuamente a lei do Senhor, cultivando a leitura divina. Então a lei do Senhor a gente encontra na palavra de Deus, Sagrada Escritura, e em especial no Evangelho, nas cartas de São Paulo, no Novo Testamento. Fortalecendo o espírito com pensamentos santos. Fortalecer o espírito com pensamentos santos, eu preciso de pensamentos de Deus, e onde eu encontro na palavra, e assim eu evangelizo o meu espírito, lendo cada vez mais a palavra, meditando cada vez mais a palavra. A fim de que a palavra de Deus esteja abundantemente em nossos lábios e em nossos corações, para que tudo seja feito de acordo com a palavra do Senhor, e para tudo aquilo que a gente venha a proclamar, seja também palavra de Deus que saia de dentro de nós. Então, para um carmelita mensageiro do Espírito Santo, viver na unção, ser guiado por Deus, viver o seguimento de Jesus Cristo, a palavra de Deus toma uma grande parte na sua vida. Então o espírito do nosso instituto tem isso: meditar, ruminar, rezar com a palavra de Deus, fazer uma leitura orante da palavra de Deus,
para que o nosso espírito seja evangelizado, para que nossos lábios proclamem a palavra, para que o nosso coração seja habitado pela palavra de Deus. Então você, jovem, que está discernindo, você que está procurando, conhecer comunidades, eu quis nesse momento partilhar o carisma, a nossa missão como Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, segundo aquilo que está escrito, para você poder olhar para nós, olhar um pouco para a nossa identidade e comparar, julgar, discernir o que isso tem a ver comigo. É assim que a gente descobre o nosso caminho para servir a Deus, confrontando os carismas, confrontando a identidade de cada comunidade, confrontando a missão de cada comunidade, para depois ver aonde eu me encaixo. E com certeza o Espírito Santo vai falar no teu coração e vai te conduzir naquele lugar que tem a ver com você, porque ali você, com sua identificação, vai progredir melhor, vai crescer mais e vai servir com mais ardor. Então, nós, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, eu vou voltar e resumir aqui para vocês todo esse momento. Nós queremos contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Esse é o lema que resume o nosso carisma. Contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Contemplar a oração, seja ela litúrgica, seja ela silenciosa, seja a adoração ao Santíssimo. Esses três tipos de oração marcam muito a nossa vida. Oração litúrgica, a liturgia das horas, a Santa Missa. A oração silenciosa, contemplativa, no estilo dos Santos do Carmelo. E a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Ali recebemos a unção e depois queremos transbordar de amor. Tem um momento da nossa regra que vai dizer não é compreensível que um coração tocado por Deus não queira transbordar de amor, não queira partilhar o amor experimentado. Então nós temos que viver desse amor de Deus que foi derramado em nossos corações, como diz São Paulo em Romanos 5,5, O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós vivemos momentos de oração silenciosa e também momentos de oração de louvor, de adoração, onde nós falamos, nós pedimos, nós clamamos o Espírito Santo para fortalecer a vida comum, a vida carismática dentro da nossa comunidade, para sair, para evangelizar à luz do Espírito Santo, onde e quando for necessário, deixando o Senhor guiar. Não estar apegado à nossa terra, não estar apegado a uma missão, não estar apegado a ninguém, mas querer assumir somente ser um instrumento de Deus nesse mundo. Então eu espero que nesse vídeo possa você ter encontrado alguns elementos da vida dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo que esclarece para você o nosso carisma e a nossa vida. Como nós vivemos a nossa entrega ao Espírito Santo, como nós vivemos a nossa oração, como nós vivemos a nossa devoção a Maria, o nosso receber de João da Cruz, de Santa Teresa de Jesus, como nós vivemos a nossa linha profética baseada na experiência de Deus de Elias e no anúncio. Então que o Senhor te abençoe, que você seja fortalecido, que você possa encontrar o seu caminho para servir a Deus. O importante é você deixar o Senhor falar, deixar o Senhor fazer que os frutos do Espírito Santo apareçam e que Ele te inflame de vontade, de ardor, de desejo de ser todo dele. Que o Senhor te abençoe e te traga paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.